Oi, gente. Não sei se vocês estão sabendo, mas na partida de hoje de tarde entre o Paris Saint-Germain e o Istambul, os jogadores de ambos os times saíram de campo, suspenderam a partida porque entendem que o quarto árbitro realizou uma fala preconceituosa do ponto de vista racial para com um dos jogadores do Istambul. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu vou falar sobre preconceito racial e vou falar sobre machismo, refletindo um pouco, inclusive, sobre o meu vídeo anterior. O caso do Márcios e da Dani Calabresa, ele que está acusado de assédio e tem fortes evidências de que ele realizou esse assédio, né? Muitas pessoas focaram muito na pronúncia do nome, do sobrenome dele. Algumas pessoas dizendo que eu pronunciei errado. Eu fui procurar na internet, encontrei todas as três formas de pronúncia, tanto como Márcios Mellen, como Mellen e como Melhem. E algumas pessoas podem estar se questionando por que eu pronunciei como Melhem com um R, o H no som de R, é porque o nome dele me pareceu de origem germânica. E na origem germânica, você pronuncia o H com som de R. Por isso que é Hegel e não Hegel. E eu sempre tento pronunciar o nome, quando eu sei, com a origem que me parece. Né? Eu não pronuncio e o nome dele me pareceu, embora ele seja brasileiro e eu seja brasileiro, o nome dele me pareceu ser de origem germânica. Pode ser que não seja, enfim, foi o que me pareceu. Mas eu acho curioso o foco ter sido de tantas pessoas nisso e não no provável assédio que ele realizou contra aquelas mulheres e as atitudes absolutamente condenáveis descritas pela revista Piauí. Isso me parece ter uma relevância muito maior. Qual das três alternativas é a pronúncia dele? Inclusive, as pessoas que me sugeriram, teve gente sugerindo de duas formas. Teve uma pessoa sugerindo de uma forma e teve uma pessoa sugerindo de outra, o que mostra que mesmo que as pessoas que acham que eu estava falando errado, não conseguiam concordar em qual era a forma correta, o que mostra que parece que tem pelo menos três formas de pronunciar o nome dessa figura aí. Né? Mas eu queria trazer as informações relativas à Liga dos Campeões. Né? A partida era entre o PSG e o Istambul, e os jogadores do PSG e do Istambul produziram um momento histórico no Parque dos Príncipes. Né? As duas equipes deixaram o gramado no meio do primeiro tempo após uma ofensa de caráter preconceituosa do quarto árbitro Sebastian Coltescu contra o camaronês Pierre Webo, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca. Né? A partida, segundo a UEFA, está suspensa. A confusão começou aos 13 minutos da primeira etapa, quando o lateral brasileiro Rafael do Istambul foi punido com cartão amarelo. Aí o pessoal do Istambul, eles reclamaram bastante da punição. Nesse momento, segundo um relato de jornalistas romenos, o quarto árbitro, Sebastian Coltescu, chamou o juiz principal, Ovidiu. Aí é a dúvida na pronúncia do sobrenome. Seria Ategan ou Hattegan, que é com H também. E pediu, é o sobrenome do juiz, né? E pediu punição a Pierre Webo. E ele disse o seguinte: aquele preto ali, vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali, não dá para agir assim, afirmou Coltescu a Hattegan ou Attegan, ao se referir ao camaronês da comissão técnica do Istambul. O Ebo se revoltou e questionou Coltescu por várias vezes. O que você falou? Por que você falou preto? O árbitro principal se aproximou e deu um cartão vermelho em direção ao camaronês. A partir daí, a revolta e a confusão aumentou. Né? Inclusive, eu acho que se o árbitro não tivesse dado o tal do cartão vermelho, talvez a confusão pudesse ser contornada. Né? Mas aí ele resolveu dar o cartão vermelho, ele resolveu ficar do lado do quarto árbitro, que fez essa fala, que tem uma tonalidade realmente preconceituosa, né? E aí pronto. Né? Os dirigentes das duas equipes foram ao gramado para entender a situação e os atletas do PSG e do Istambul decidiram abandonar a partida. Nas redes sociais, o clube turco publicou uma mensagem de combate ao preconceito, né? Republicada pelo perfil do Paris. Eu não posso usar a palavra com R, porque o YouTube às vezes desmonetiza, né? Não sei se vocês sabem disso. E às vezes eles limitam, inclusive, não só desmonetizar, eles limitam a propagação do vídeo. Meus inscritos acabam nem recebendo a notificação quando eu uso certas palavras aqui. Coisas da plataforma. A transmissão da partida flagrou um diálogo forte do atacante senegalês Dembaba em direção ao quarto árbitro
no qual ele expõe toda a sua revolta. Você nunca diz esse cara branco, você diz esse cara. Então por que você está mencionando cara preto? Você tem que dizer esse cara. E por que você diz isso? E dá para entender a fala do Demba Ba, né? A UEFA chegou a marcar o recomeço da partida, o time do PSG foi para o túnel, mas o Istambul, segundo informações, se recusa a terminar a partida. Na página dedicada à partida, a UEFA se limita a dizer que a partida está suspensa e fornecerá mais informações em instantes. E aí, nós vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos, sei lá, minutos e tal. Mas eu queria falar, gente, sobre o fato de que combater o racismo, combater o machismo é uma luta histórica do movimento progressista, inclusive dos movimentos de esquerda, progressista e tal. Embora muitas vezes existiram pessoas de esquerda que eram machistas e preconceituosos, e se criou até a figura do esquerdo macho para simbolizar isso em relação aos machistas do campo da esquerda, né? Se vocês pararem para pensar a importância dessas lutas, do ponto de vista histórico, eu sou historiador, as mulheres não tinham direito do voto, não tinham direito de se divorciar. Isso foi conquistado com o quê? Com luta. Existia escravidão, né? Os negros sofreram com a escravidão. No Brasil, do ponto de vista legal, até o século XIX. Embora, do ponto de vista ilegal, ela ainda existe, às vezes, em alguns lugares. Então, século XIX, do ponto de vista histórico, é ontem. É super recente. Do ponto de vista histórico, isso daí nós não estamos tão separados desse flagelo da nossa história. Então, é absolutamente legítimo falar sobre essas questões no meu canal, que é um canal de política, porque elas são questões políticas. Lutar contra o machismo é uma questão política, lutar contra o racismo é uma questão política, não é uma questão de fofoca, como algumas pessoas disseram nos comentários do vídeo anterior. Não, é uma questão séria, muito séria. Agora, não é a única questão séria. Muitas vezes os chamados identitários, eu costumo chamar esse pessoal, na verdade, da direita liberal, eles usam a questão da identidade para camuflar e não falar das questões econômicas, das questões sociais. Eu, por exemplo, recentemente apontei o fato do Biden ter apontado para o gabinete dele um grupo completamente diverso em termos de cor, origem. A tal da Neera Tanden tem origem asiática. Inclusive, eu chamei ela de mulher de cor, como os americanos chamam, e aí uma pessoa quis me corrigir dizendo que ela era negra. Lá nos Estados Unidos ela é vista como asiática, porque a origem dela é asiática. Ela não é vista como mulher negra, embora nos padrões brasileiros ela seria considerada. Você vê como essa questão é complexa. Mas, embora tenha diversidade de etnias nas indicações do Biden, todos eles estão comprometidos com uma agenda que é contrária à população mais pobre, que é contrária à classe trabalhadora, é uma agenda favorável às grandes corporações empresariais. Então, identidade e identificação por etnia é absolutamente insuficiente. A gente tem um exemplo brasileiro. O Sérgio Camargo é negro, mas está lá na Fundação Palmares e ele é contra o movimento negro, né? Ele é contra as pautas históricas do movimento negro. A Damares é uma mulher e está no Ministério dos Direitos Humanos e ela é contra os direitos humanos. Ela é contra muitas das bandeiras históricas do feminismo. Ela é oposta a isso daí. Então a gente não pode julgar apenas com base na identidade, a gente tem que olhar também para a dimensão política. Mas a identidade também pode fornecer, em geral fornece, uma perspectiva única em termos de como olhar determinadas questões. É lógico que uma pessoa negra tem uma perspectiva específica sobre o racismo, porque pode, e em geral já sofreu com isso. A mesma coisa se pode falar de um gay, de uma mulher, de pessoas que já tiveram que lidar com essas questões. Não é? Enfim, são algumas observações que eu tinha para falar sobre esse assunto e são assuntos relevantes ao canal, sim. Agora, para a gente aqui, as mudanças que a gente coloca como prioritárias ou enfatiza é a mudança do próprio sistema democrático, a mudança e o fortalecimento de direitos sociais e políticas universais que impactam a todos, inclusive sabendo que historicamente as políticas universais elas tendem a beneficiar mais populações historicamente
marginalizadas. Assim foi em praticamente todos os lugares onde elas foram implementadas. Isso não exclui a possibilidade da gente desenvolver também políticas focalizadas. Porém, isso está inclusive na minha crítica a programas ditos de esquerda do passado, eu tenho artigos publicados sobre isso, que embora as políticas focalizadas sejam importantes, elas não são suficientes e não devem necessariamente ser as prioridades do campo progressista. O campo progressista deve priorizar as perspectivas e as políticas universais. Mas em momentos emergenciais pode trabalhar com política focalizada. É inclusive por isso que nesse momento da pandemia eu estou defendendo o renda solidária, que tem uma característica mais focalizada. Mas a longo prazo, a política que eu defendo é a renda universal de cidadania, que como o nome diz, é universal. Percebam que isso permite flexibilidade de você reconhecer um momento em uma necessidade histórica e defender uma política focalizada para aquele momento que entende que é fundamental, e por isso que eu criei o abaixo-assinado da renda solidária já, mas ao mesmo tempo tem um horizonte para uma política universal, que é o que a gente defende a longo prazo como essencial para ser construído. Né? Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto e dizer que machismo e o preconceito racial são questões políticas importantes para serem tratadas, sim, mas obviamente não as únicas que importam, nem podem ser tratadas de forma cínica, como elas são muitas vezes por liberais que usam a questão da identidade para empurrar uma agenda contra a classe trabalhadora, contra a garantia de direitos sociais e favorável aos interesses das grandes corporações empresariais. Era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto, galera. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, toda essa coisa boa. Um abraço e a gente se vê.